Nós vamos falar, nas trilhas de André Luiz, sobre os aparelhos e os equipamentos utilizados pelos espíritos que estão na obra de André Luiz. A maioria das pessoas só tem um conhecimento restrito e pequeno sobre o que é o espiritismo. Então, há preconceitos, dúvidas e até opiniões negativas sobre o que é espiritismo. Nós temos um grande exemplo da homeopatia. É muito parecido. A homeopatia tem comprovações científicas em trabalhos de mestrado, doutorado, no mundo inteiro, nas melhores universidades. E alguns médicos ainda insistem em falar que não tem comprovação científica. Por quê? Porque não conhecem. As objeções, elas nascem quase sempre de ideias falsas, daquilo que não se conhece. Então, nós temos que ter em mente uma coisa muito importante na hora de a gente avaliar uma coisa que a gente não sabe, não leu sobre isso, e dar a nossa opinião, a nossa crítica. Nós precisamos conhecer antes de falar alguma coisa negativa ou ter alguma ideia preconcebida negativa de alguma coisa. O que é o espiritismo? Vamos começar do princípio. O espiritismo, no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, ele nos diz o seguinte: é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O que é essa relação com o mundo corporal? O que nós lembramos, o que se passa na nossa cabeça quando a gente pensa em relação entre um mundo e outro? Essa reciprocidade de relações. Qual é a palavrinha que vem à nossa cabeça? Por exemplo, tem um aluno do Brasil que quer estudar inglês aqui. Qual é a palavrinha que a gente usa? Intercâmbio. Muito bem. Então, assim, quando vem na nossa cabeça essa palavra intercâmbio, que é uma reciprocidade, né, de relações, que é o mundo dos espíritos com o mundo corporal, que é o espiritismo, o que vem na nossa cabeça? Essa palavrinha intercâmbio, baseado nessa relação, nessa reciprocidade do mundo dos espíritos com o mundo corporal. O que é, no nosso meio, essa palavra que traduz esse intercâmbio? Mediunidade. Muito bem. Né? Vocês estão bem afinados. Isso aí. E outra coisa, vamos na sequência. O que é que nós temos dentro da nossa cabeça? Uma estrutura pequenininha que, na época de René Descartes, lá no século XVII, ele já dizia que fazia essa união entre o corpo e a alma. A glândula pineal. Muito bem. Então, aí a gente vai tendo a sequência do que é o espiritismo, a relação de duas dimensões do corpo espiritual, do mundo espiritual com o corporal, e a gente chega na nossa mente, né? Onde está a nossa glândula pineal. Na nossa mente, nós temos as nossas criações mentais. Sim. O que são as nossas criações mentais? As criações mentais, tudo que a gente pensa, cria. E o que a gente cria é o que nós somos, é lá onde nós estamos.
Os nossos pensamentos, eles criam em nosso entorno uma energia eletromagnética, boa ou má, dependendo do tipo dos nossos pensamentos. Então, essa criação mental que plasma em nossa volta essa energia é nossa identificação, é a nossa carteirinha, é a nossa assinatura fluídica. A espiritualidade, ela vai nos identificar por essa assinatura fluídica que nós criamos. Nós criamos o nosso céu ou o nosso inferno. Eu vou contar eu acho que muitas pessoas já conhecem essa historinha daqueles 2 pacientes terminais que estavam deitados num quarto, cada um com uma janela. Vocês já viram essa historinha? Né? Um dizia assim, nossa, que pássaros maravilhosos que eu vejo da janela, árvores, as folhas tão verdinhas. E o outro achava interessante o que ele estava vendo, mas ele via um pedaço da praia no hospital, via, eu estou vendo lá longe um pedacinho da praia, as árvores estão tão longe que não dá nem para ver. Então, nossa, mas eu estou vendo aqui bem próximo os passarinhos, as árvores. E no outro dia, esse irmão desencarnou. E quando a enfermeira chegou para arrumar o quarto, ele perguntou, né, cadê o nosso irmão lá? Ele partiu. Eu posso ficar deitado na cama dele? Aí ela perguntou, mas por quê? Porque ele via tantas coisas bonitas, eu não vejo aqui da minha janela o que ele vê. Aí ela olhou para ele e falou assim, ué, mas ele era cego. Aí ele ficou, mas mesmo assim eu posso ver? Quando ele foi ver, só tinha aqueles paredes de prédios, não dava para ver nada. Então, ele criou o céu dele. Em compensação, o outro estava vendo uma pontinha da praia e algumas árvores, e ele foi incapaz de ser positivo com aquilo que ele estava vendo. Então, a gente cria pelo nosso pensamento o nosso céu e o nosso inferno. O que a gente cria é lá onde a gente está, é lá onde nós sintonizamos. Isso é muito importante, a gente entender bem a força que nós temos do pensamento. O pensamento é uma energia viva que se desloca em torno de nós, essas forças sutis, que nos identificam de acordo com o teor vibratório que a gente está emanando. A gente acabou de falar isso. É a nossa identificação. O advento da doutrina espírita tem como principal objetivo a transformação moral do homem. Entretanto, isso só irá se concretizar quando ele aprender a equilibrar os seus sentimentos, que são responsáveis pela exteriorização dos seus pensamentos. Se você tem um pensamento bom, você vai exteriorizar um pensamento bom e vai criar uma atmosfera propícia para você. E você vai sintonizar com as energias boas, com os bons espíritos, né? Isso é muito importante quando a gente vem à casa espírita. Quando nós entramos na casa espírita, a primeira coisa que tem que fazer é fazer uma prece, uma oração, para a gente sintonizar com os espíritos benfeitores espirituais que aqui estão. A gente não entra numa casa espírita negativamente ou criticando algumas pessoas. Isso tem que estar fora das nossas mentes, dos nossos pensamentos, para a gente não criar um ambiente desfavorável onde a gente está. A mesma coisa nas nossas casas, com o culto no lar. A gente faz as orações e a gente cria ali um ambiente propício para a presença dos benfeitores para nos auxiliar. Então, isso é uma proposta edificante, o culto no lar, para que a gente crie o ambiente necessário para essa presença dos benfeitores. André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, o assistente Jerônimo conduziu a equipe que André Luiz estava para o Santuário das Bênçãos. Eles iam fazer um trabalho na crosta terrestre, então o benfeitor chamou a equipe no Santuário da Bênção e ali eles iam receber uma bênção de um espírito de grande envergadura, um benfeitor da humanidade. Então, quando eles chegaram nesse local, tinha uma tela cristalina, uma tela bem grande, ou câmara cristalina. E o benfeitor, o Cornélios, dividiu o grupo de André Luiz em 2 turmas. O primeiro grupo,
o Cornelius falou o seguinte: vocês vão projetar os seus pensamentos na tela. Vocês vão projetar o seguinte: águas suaves, uma energia serena e um ambiente propício de paz. Primeiro grupo. Segundo grupo, do André Luiz, vocês vão projetar os seus pensamentos na tela e mentalizar uma árvore, as folhas das árvores, um céu azul, flores, e a partir daquele momento criou-se nessa tela um desenho, uma atmosfera maravilhosa, digna de um artista muito especial. Assim consta no livro, né? E nesse ambiente lindo, em movimento, Cornelius se dirige à tela e faz uma oração. E ali cria aquele ambiente maravilhoso, onde vem o benfeitor da humanidade, o nome era Asclepius. E ali ele deu todas as instruções para a equipe do André Luiz. Então, gente, isso é um grande exemplo de uma criação mental muito forte. Eles olharam a tela, criaram aquilo que foi pedido, projetaram seus pensamentos e ali criou aquele ambiente maravilhoso. Então, nós criamos aquilo que pensamos. Por isso que é importante a gente qualificar os nossos pensamentos. E quando nós estamos muito negativos, muito pessimistas, a gente tem que substituir esse pensamento para não criar, né, essa energia densa dentro das nossas casas, nos lugares onde a gente vai, que nos prejudicam e dificultam a vinda dos benfeitores espirituais para nos ajudar. Então, a nosso benefício próprio, é importante criarmos essa tranquilidade em nossa volta, essa energia. No Livro dos Espíritos, tem a questão... Deixa eu acompanhar aqui. Antes da questão 89A, o Livro dos Espíritos faz a seguinte pergunta: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Então, eles dizem, sim, mas os fazem com a rapidez do pensamento. Então, a questão 89A fala o seguinte: o pensamento não é a própria alma que transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo da alma. Se tem um corpo desencarnado ali, aquela mente não pensa mais. Quem pensa é o espírito. Enquanto no corpo é a alma. Quando sai do corpo é espírito. O que pensa é a alma. O atributo da alma é o pensamento. O corpo inerte não pensa nada. O mundo espírita é o mundo real. Ele pré-existe. Ele é o primeiro. Ele é o principal. Para nós aqui encarnados, o planeta Terra, existindo ou não, é indiferente para a existência do mundo espiritual. Então, o mundo normal é o espiritual, não é o nosso. Muitas pessoas não entendem isso e valorizam muito mais o plano material. Nós estamos numa escola que tem começo, meio e fim. Pode ser daqui a 5.000 anos, mas tem começo, meio e fim. E o mundo espiritual existe, pré-existe e é o primeiro. Tudo que acontece aqui no nosso planeta já aconteceu lá antes. Aparelhos, invenções, curas, remédios, tudo primeiro vem de lá. Como vem de lá? Pelas intuições, pelos pensamentos, que é passado através do intercâmbio, da mediunidade, independente da religião. Então, sabendo disso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual dos dois mundos, o espírita ou o corporal, é o principal na ordem das coisas? É o espírita, muito bem, não é? Ele é o principal, ele pré-existe. Antes de ser formado, a Terra já existia há muito tempo. Então, essa pergunta é a pergunta 85 do Livro dos Espíritos. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal nas ordens das coisas? O mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Se o nosso planeta explodir por uma bomba atômica, alguém está desamparado? Ninguém está desamparado. Todo mundo volta para casa.
todo mundo volta para a verdadeira vida, onde nós fomos criados e onde é um mundo pré-existente a toda parte material. Então, nós vamos falar sobre os aparelhos e equipamentos utilizados pelos espíritos. E nós temos aqui, para iniciarmos, nós temos aqui um quadrinho. Bem, diante de tudo isso que a gente falou, dessas afirmações, nós compreendemos que tudo que existe no mundo físico, ele existiu antes no mundo espiritual. Vocês já ouviram falar assim, essa instituição que está sendo criada foi primeiro criada no mundo espiritual? Isso é verdade. Por exemplo, vai ser criada uma casa nova espírita. Essa casa espírita nova já está pronta no plano espiritual, já tem os trabalhadores inscritos, já está tudo pronto para poder começar aqui a parte material. Né? Isso é muito importante. Então, a gente vai falar aqui sobre alguns aparelhos que foi nos passados na época da psicografia de Chico Xavier, lá em 1930 e 1960, que até hoje ainda nós não temos aqui alguns aparelhos. Então, aparelhos e equipamentos utilizados pelos espíritos. Sim, aqui é uma televisão gigante, né? Essa televisão gigante, André Luiz, quando estava lá no seu repouso, recebendo o amparo, que ele chegou lá doente, ele ouviu ao longe uma música que deixou todas as células dele um bem-estar danado. Ele queria saber de onde vinha essa música. Então ele pegou o braço que estava ali, oferecendo a ele para ajudá-lo a ir até o local de Lísias, que era onde ele morava, e foram lá ver no setor, num salão, onde tinha essa televisão gigante. Lá ele viu, né, caindo do céu flores, brilhos, guirlandas coloridas, um espetáculo. E ele ficou muito admirado com aquilo. Ele era o que estava lá com mais admiração. Mas ele relata no livro assim que ninguém percebeu aquele jeito dele. Então ele observou que naquela tela gigante estavam lá um ancião vestido de uma túnica lirial, né, muito resplandecente, muito iluminada, com os olhos para cima em ato de oração, fazendo uma prece, né, para toda a cidade de Nosso Lar. E ali abaixo dele tinham 72 irmãos orando com ele. Então nessa televisão gigante, ali era passado para todas as casas de Nosso Lar para orarem junto com o governador, que era Clarencio. Clarencio estava junto com aqueles 72. Então, a gente sabe que a televisão aqui no nosso planeta chegou em 1935, mais ou menos, com aqueles tubos grandes, né? Então, não tem nem nada a ver com essa TV gigante que já estava lá de uma forma fininha, né? Bem adiantado. Nós temos também a televisão via satélite, que no livro Nosso Lar, no capítulo 16, é nos informado. Essa televisão tem todas as instituições de Nosso Lar e todas as casas. Essa TV, via satélite, ela capta os sinais de colônias espirituais mais avançadas. Porque houve uma época em Nosso Lar que eles captavam o sinal de satélite do planeta Terra, mas eles receberam uma orientação para que isso não fosse mais feito, porque os parentes que estavam lá, vendo que estava acontecendo alguma coisa na Terra, ficavam muito nervosos, muito desarmonizados. Então, eles deram essa orientação para que não pegassem o sinal do planeta Terra, mas somente das colônias evoluídas, para eles terem acesso àqueles trabalhos edificantes, às notícias boas, né, de nível bem elevado. Mas no livro Nosso Lar, ele fala o seguinte: teve um momento que todas as TVs que tem em todas as casas recebeu um sinal de uma colônia espiritual chamada Moradia, que fica um pouquinho mais perto do planeta Terra.
mas era uma transmissão edificante. O locutor, ele pedia para que todo mundo de nosso lar juntasse os pensamentos em oração em prol dos habitantes da Terra, porque ia haver algum acontecimento lá muito sério, que seria a guerra, e que não poderiam se vincular às mentes do umbral pesado com as pessoas encarnadas. Então ele estava pedindo ali, o título até Impressionante Apelo no livro, é o capítulo Impressionante Apelo, onde ele pede que todos se unam para evitar o vínculo das entidades perversas, das mentes e os pensamentos perversos com os encarnados. Nós temos aqui agora o aparelho, que seria aqui o nosso, o radiocomunicador e o telefone público, seria o celular, né? Seria o celular. O telefone público, no livro, fala em aparelho de comunicação urbana. Então, é muito interessante que no livro nosso lá também, eles falam o seguinte: o André Luiz estava no Ministério da Regeneração. Ele estava trabalhando lá, ajudando as pessoas com dificuldades, e por um radiocomunicador, que seria um celular, um grupo de benfeitores, de trabalhadores chamados samaritanos, eles estavam em zonas abismais. Então, eles pegam o aparelho, o rádio, e ligam para o Ministério da Regeneração, e eles fazem o seguinte apelo: por favor, fiquem aí os trabalhadores, porque nós estaremos chegando alguns minutos depois da meia-noite. Então, André Luiz trabalhava lá, geralmente devia sair, sei lá, umas 7 horas depois do trabalho. Então, ele teve que ficar lá. Ele teve, não, por opção e boa vontade, ficaram todos lá aguardando. Então, por esse aparelho, eles diziam o seguinte, que nós estamos resgatando 29 irmãos com desequilíbrios mentais e 7 com total inanição. Então, André Luiz, tocado por aqueles irmãos, então ficou lá. E depois, já lá, sendo amparado esses irmãos, André Luiz recebeu um pedido, assim, André, no aparelho urbano de comunicação, que seria o telefone público, estão te chamando. Então, ele sai e vai para fora e atende o telefone. E Dona Laura, mãe de Lísias, que era onde André Luiz estava morando, na pátria espiritual, saiu de sua casa e, nas proximidades da calçada, ela pegou o telefone, né, de comunicação urbana e ligou para falar com André Luiz. Então, houve uma comunicação entre André Luiz e Dona Laura por um telefone público. E ele explicou: me perdoe por não ter avisado que eu ia chegar mais tarde, porque chegaram aqui irmãos, e a Dona Laura falou: meu filho, faça o seu trabalho apaixonadamente, um trabalho de caridade, fique com Deus. Então, aí é o relato que nós temos do aparelho radiocomunicador, né? Nós temos aqui agora André Luiz, também no livro Nosso Lar, no capítulo 48, ele descreve um aparelho de transcomunicação no plano espiritual. Então, esse aparelho, ele mostra para a gente mais ou menos que ele tem 2 metros, né, de altura. E embaixo tem um pequeno, tipo caixinha de som, né? Um amplificador embaixo. Então, 2 metros, né? Mas é alto. E eles faziam esse trabalho de transcomunicação para saber como estão os parentes encarnados. Então, ele chegou na casa onde ele estava e ele encontrou lá Lísias, a Dona Laura, vendo o pai dele em fase de criança na Terra. Então, eles acompanhavam, né, essa fase de criança do pai. Isso é muito interessante, né? Já pensou? A gente vê lá, quero ver lá em cima, quero ver como é que está. E ao contrário, né, que a gente faz essa analogia com os aparelhos de transcomunicação que nós temos aqui, que já fazem esse trabalho. Nós temos a professora Sônia Rinaldi, de São Paulo, há muito tempo ela já faz esse trabalho, e ela, junto com o Dr. Hernani Guimarães Andrade, no Instituto Brasileiro de Pesquisas Biofísicas, eles têm muitos documentos, muitos registros de espíritos nos aparelhos de transcomunicação. Então, assim
como eles veem, muito mais sofisticado. Claro, né? Imagine ver alguém que está encarnado aqui, um pai encarnado aqui em fase de criança. E aqui, engatinhando, a gente já está chegando mais ou menos a fazer essa transcomunicação. Esse é o aparelho de transcomunicação do plano espiritual. Aqui nós temos o megafone, que é o aparelho de amplificador. O amplificador de voz, ele é um instrumento que eles usam na pátria espiritual para dar avisos em muitas colônias, ou então mensagens para aquelas colônias de difícil acesso, um abismo, um umbral pesado, né? Já foi relatado aqui, nas casas espíritas, que algumas palestras são instalados megafones em cidades espirituais para chegarem lá a palestra, os ensinamentos, né? Então, nós temos aqui um exemplo muito interessante, no livro Obreiros da Vida Eterna, que o grupo de Zenóbia, Padre Hipólito, André Luiz, Luciana e um grupo de colaboradores, eles estavam numa missão muito séria no abismo. E o que acontece lá? Padre Hipólito, ele lia os versículos da Bíblia, falava, dava as orientações, ele fazia aquela dissertação das orientações de Jesus pautado na Bíblia, que ele era um padre muito, muito iluminado. Então, nesse local que eles estavam, alguns irmãos apareciam escondidos dos locais que estavam e chegavam próximo para receberem o auxílio, mas tinham lá mentes perversas que subjugavam esses irmãos, que atiravam, eles tinham armas, atiravam, eles eram violentos e eles já estavam muito machucados assim mesmo, né, no perispírito, uns doentes, uns com o braço quebrado, com úlceras. Então eles, além disso, recebendo ataques, eles fugiam, se escondiam. E a equipe de Zenóbia estava lá, falando, o Padre Hipólito discursando, e lá vinham alguns irmãos querendo ser resgatados, né? Uns falavam, eu sou devoto de Santo Antônio. Teve uma que era espírita que falou, eu conheci Dr. Bezerra de Menezes pessoalmente, mas eu não segui nada do que eu aprendi. Então, está no livro Obreiros da Vida Eterna. É muito interessante essa passagem, que toca muito o coração da gente, porque eles queriam ajuda e não estavam conseguindo. E a equipe de Zenóbia, eles tinham vários aparelhos, e eles colocaram para atravessar o fosso escuro uma faixa luminosa, para que aqueles irmãos que queriam o amparo atravessassem o buraco. Só que quando aqueles irmãos estavam atravessando, eram tiros, bombardeio, eram tudo que vocês podem imaginar numa guerra. E aqueles irmãos, uns caíam no fosso e outros se recolhiam com muito medo. E tinha aqueles mais persistentes que ficavam ali sofrendo os golpes, mas não conseguiam. E as mentes perversas falavam, onde é que está o Deus de vocês que deixam esses pobres coitados aí recebendo essas agressões? Aí, Zenóbia, calmamente, sempre muito serena, pediu para trazer o aparelho, o amplificador de voz, o megafone. Então, na hora que ela pega o megafone, ela começa a falar, meus irmãos, regozijai-vos em Jesus Cristo, que nunca nos desampara em momento algum. Se nós não podemos atravessar o fosso escuro para ajudá-los, é porque nós não temos imunidade angelical para isso. Nós estamos ainda a caminho do nosso crescimento espiritual e ainda temos muitas limitações. Então ela foi aquele discurso maravilhoso, falando de Jesus, e foi chegando muita gente próximo, né? Aqueles irmãozinhos. E ela ainda falou o seguinte, nós estamos aqui há mais de 5 anos tentando convencê-los e dar a oportunidade do amparo. E a casa transitória de Fabiano, que já está aqui há 2000 anos, faz esse trabalho constante com todos vocês. Alguns
já tiveram a oportunidade de serem resgatados. Outros não quiseram. Outros tripudiaram sobre as alternativas que foram oferecidas. Mas agora chegou o momento final. Vocês vão conhecer a suprema força e o poder de Deus. Nós estamos voltando para a casa de transição. E lá nós vamos aguardar até as primeiras horas de amanhã, porque será aplicado aqui, por misericórdia divina, o fogo consumidor. Quando ela falou isso, aquelas mentes perversas se calaram. Todos os impropérios ficaram quietinhos. Ficaram observando a equipe cheia de luz, né? Ao mesmo tempo que ficaram com medo, ficaram com um ponto de interrogação. E eles todos se recolheram e voltaram para a casa transitória de Fabiano. Então, essa é uma das grandes utilidades do megafone, porque atingiu praticamente uma distância incrível para todo um local, né? E todos aqueles que desejassem um amparo estariam até as primeiras horas, porque como era uma casa transitória, ela saía de um local e iria para outro. É muito bacana. Lendo o livro, a história se desenrola numa situação e no trabalho dos benfeitores maravilhoso. É muito bonito, vale a pena ler. O psicoscópio é muito interessante, porque é um aparelho. Nós falamos no início que nós temos em volta da gente uma energia criada por nós, pelos nossos sentimentos, pelas nossas criações mentais. Então, isso é a nossa assinatura fluídica. O psicoscópio, ele capta isso. O psicoscópio é um aparelho delicado utilizado para tipo recursos de radiografia, né? Então, eles fotografam a personalidade. Então, aquilo que você cria, que você pensa, o que você é. Então, esse aparelho, ele tira a foto instantânea e ali já está a ficha do que você é. O que o psicoscópio analisa? Vamos ver aqui. A moralidade, a bondade, a perversidade, falta de confiança, curiosidade, irresponsabilidade, interesses inferiorizados. No livro, esse livro é Nos Domínios da Mediunidade. Aulus é um ministro, ele é um especialista em mediunidade. Então, André Luiz nos relata o seguinte, que logo após Aulus muniu-se de uma pasta, né? E eles ficaram muito curiosos para ver o que tinha naquela pasta. Então, ele diz que é o psicoscópio que faz o exame análise dos nossos irmãos, facilitando a vida deles. Por exemplo, porque o Aulus poderia chegar sem aparelho nenhum e fazer uma análise, né, de um grupo mediúnico. Mas só que isso ia ter que ter uma mentalização, uma cuidado, um tempo maior. E o psicoscópio bate e ali já te dá a relação de como você é. Então, eles foram numa determinada instituição onde tinham 10 médiuns para fazer um trabalho mediúnico. E eles observaram que 4 estavam perfeitamente conectados com a espiritualidade maior, moral elevada, sacrifícios pelo trabalho mediúnico, mas os outros 6 precisavam dessa avaliação. Então, foi colocado na reunião, foi feita a avaliação, e a partir disso, eles qualificam o que é que eles têm, qual é o trabalho que eles podem fazer. Então, com essa avaliação do tipo de médium que tem num grupo, é que eles oferecem o trabalho. Vão levar lá quem esse grupo tem condições de trabalhar. O condensador ectoplasmático, ele é muito interessante. Ele é tipo uma TV, uma tela fininha que fica nos trabalhos mediúnicos. Então, como nós falamos no início, os nossos pensamentos, eles projetam e criam, né? Eles criam, nosso pensamento cria as coisas. Então, eles utilizam condensador ectoplasmático nas reuniões porque neles as emanações dos benfeitores, dos trabalhadores, podem todas ficar nesse aparelho para ajudar um necessitado que vai lá.
que também projeta sua mente no aparelho, e ali se passa uma história passada, onde é informada pelo vidente, pelo médium intuitivo, pelo evangelizador, e ali tudo se resolve. Então, essa tela, esse condensador ectoplasmático, ele recebe as emanações, os pensamentos de encarnados e desencarnados naquele momento para o trabalho. Então, a historinha que a gente tem nos domínios da mediunidade, Libório era um rapaz que morava com a sua mãe, Sara. Sara estava muito doente, e ela viu que o filho ia sair e falou: meu filho, venha cá, por favor, não saia, porque eu estou muito doente, eu estou me sentindo muito mal. Libório chega e diz assim: mãe, eu vou sair só para comprar o seu remédio e já volto. O tempo que a senhora vai ficar sozinha é o tempo que eu vou comprar o remédio. Ah, então tá, meu filho. Ela foi e se deitou. Libório foi na mesa, na gaveta da mãe, tirou todo o dinheiro e saiu. Era carnaval. Ele saiu no início do carnaval, só voltou na quarta-feira de cinza. Quando ele chegou... Não, ele não era um médium, ele era um... Realmente, a gente chora quando lê, né? Mas quando ele chegou, a mãe dele já não reconheceu mais, né? E ela estava acompanhada de amigos dos dois planos. Ele, todo intoxicado com tudo que usou e abusou no carnaval, ele foi para o banheiro e ligou o gás. E dali ele desencarnou. No outro dia, o André Luiz só nos diz que passa lá o rabecão para levar os dois, a mãe e o filho, os dois desencarnados. Agora, numa reunião mediúnica, Libório naturalmente não tinha um coração mau, perverso, mas era um ignorante das coisas, né? Assim, a gente não pode criticar, a gente não sabe de toda a história. Ele vai para uma reunião mediúnica ser auxiliado. Nessa reunião, trazem lá o condensador ectoplasmático, porque ele está completamente desorientado, ele não lembra de nada do que passou. Então, com a ajuda dos benfeitores, do médium, né, muito amoroso, o nome do médium era Raul Silva, então estavam todos lá, num trabalho mediúnico, quando o mentor pede para o médium que estava olhar para a câmara. E ele, na hora que ele olha, já tem todo o trabalho de uma equipe, pensamentos elevados, em prece, todo mundo querendo ajudar aquele irmãozinho desencarnado, sofredor, que chegou numa reunião mediúnica. Então ele recebe muito amor, e ele sentiu tranquilo em olhar para a tela, e como um imã, a mente dele foi toda para a tela, e passou lá, tudo que se passou, que ele não lembrava, estava ali no condensador ectoplasmático. E foi sendo orientado pelo evangelizador, né? Ele foi falando, e Libório despertou. E ele falou: foi isso que aconteceu? Mas eu nem sabia, não lembrava de que eu tinha feito isso. Cadê a minha mãe? Ele chora convulsivamente, querendo ver a mãe e pedir perdão para a mãe. Só que a mãe estava numa colônia espiritual muito mais elevada, e eles falaram: aqui você vai ter o amparo, o auxílio, mas vai demorar um pouquinho para você ver sua mãe. Mas você já está no local onde você vai ser bem tratado e orientado. Então, essa é uma das características do condensador. Ele mede mais ou menos 1 metro quadrado. O vidente às vezes vê, né? Isso é um dado que está no livro, mas pode ser, eu creio que pode ser menores, né? Existe também o funil de luz. O funil de luz é um aparelho que é instalado na cabeça de médiuns que têm o sacrifício da mediunidade. Eles se dedicam 100% ao trabalho. Eles são aqueles instrumentos do mentor mesmo, né? Porque o trabalho sempre do mentor, nós somos os instrumentos. Então, aqueles médiuns dedicados, para manter sempre a conexão 100% com o mentor, eles implantam esse funil de luz na cabeça desses médiuns para facilitar esse intercâmbio, né? E nós temos aqui, no livro, essa passagenzinha que eu achei muito interessante. Dona Ambrosina, ela já era médium da casa há mais de 20 anos. Perseverava, não faltava por nada. Ela mantinha o trabalho do mentor ali muito dedicada. Ela fazia mensagens, psicografias, né? Então, Gabriel era o mentor dela.
Então, entre Dona Bronzila e Gabriel, destacava-se agora uma extensa faixa elástica de luz aluzínea, quer dizer, uma luz azul que mantinha a conexão dos dois, né? Isso aí facilitava outros irmãos da pátria espiritual se chegar, se envolver e utilizar o braço da Dona Bronzina para fazer as psicografias. Então, isso aí é um mérito, né? Receber um implante para manter conectado 100% ao mentor em prol do trabalho que ele tem para fazer. É muito bonito. O contrário também existe, viu, gente? Também há um implante dos seres das trevas para dominar, né? Mas aí isso é outra coisa. No plano espiritual também existem as armas que são utilizadas. E André Luiz, ele nos mostra algumas coisas muito interessantes, né? Todas as vezes que fazemos essa correlação entre o mundo físico e o mundo espiritual, nós concluímos que o primeiro é reflexo do segundo. Isso a gente já sabe, que o espiritual pré-existe e o nosso aqui vem depois. Então, dessa maneira, a gente pode deduzir que o mal que atua na Terra tem relação direta com o mal que atua no além. Se o lado espiritual pré-existe e aqui começou depois, é claro que o mal vem de lá. Espíritos recalcitrantes que moram lá e pela benevolência de Jesus Cristo, eles vão nessas escolas, que é o planeta Terra e outros, para se melhorarem, para quando voltar para a verdadeira vida estarem melhor. Portanto, aqui criamos mecanismos para combater o mal. Com toda certeza, no mundo dos espíritos existem mecanismos mais sofisticados para enfrentar os agentes maldosos que lá atuam, inclusive armamentos e outros tipos de sistemas de defesa. Essa é a Mosteiro de São Bernardo. Essa é a foto Mosteiro de São Bernardo. Quem fez o PowerPoint foi o meu marido. Então, como nos livros do André Luiz, no livro Ação e Reação, o André Luiz ele chega na Mansão da Paz, um local muito pesado, e lá ele olha e compara ao Mosteiro de São Bernardo, que fica lá entre os destiladeiros da Suíça e da Itália, ali naquela vegetação difícil. São montanhas, né? Não tem árvores, é muito... É difícil, né? E a comparação que ele faz é que é parecido, só que na parte externa da Mansão da Paz é escuro, né? É denso, é uma sombra espessa. Mas aqui está o Mosteiro de São Bento e a gente, como ele disse que parece, então a gente tem uma ideia que a Mansão da Paz lá é parecida com o mosteiro, só que envolto à escuridão, aquelas coisas todas que a gente já sabe, né? Então, André Luiz e Chico Xavier, nessas psicografias, eles fazem um relato dos armamentos e sistemas de proteção e defesa de várias colônias que há uma necessidade. Defesa, nunca ataque. Defesa. Então, aqui a gente tem essas 6 listinhas, algumas que tem mais. Eu separei esses 6, baterias elétricas, canhões, raios de choque, faixas de choque, canhões de bombardeio. Esses desintegradores elétricos é o fogo consumidor que a gente falou lá na Zenóbia, são esses desintegradores. Então, no livro Os Mensageiros, o Alfredo ele fala o seguinte: o setor possui equipamentos a serem utilizados para defesa no trato com os espíritos ainda cegos para a luz da verdade. São equipamentos elétricos que têm como base descargas de energia. Podem ter a forma de projéteis, de lança-raios ou de canhões para a defesa das colônias. Então, André Luiz ele visita esse posto de socorro e conversa muito com Alfredo. E ele tem a necessidade, né, de saber por que essa defesa. Então, o Alfredo ele fala sobre aquela lenda do Hindu e a serpente. Vocês conhecem essa lenda? O santo ele vai por um caminho e encontra uma serpente que ela pica todo mundo. Ela pica, morde, faz tudo que pode fazer contra quem passa ali, né? Então o santo vendo aquilo, ele entra e diz: olha, não faça isso, o que você está fazendo é errado. Você não pode perseguir as pessoas, morder as pessoas, fazer tanto mal. Isso está errado. Então ele vai embora
E a serpente, pela autoridade moral do santo, ela falou, vou mudar. Então ela foi para a cidade, todo mundo que ela picou, todo mundo que ela fez maldade, ela quis pedir perdão, ajudar. O que eu posso fazer para melhorar? Nessa atitude dela bondosa, ela recebeu pedradas, recebeu ataques, ela ficou toda machucada. E ela muito mal se escondeu de novo na toca. E lá vem o santo retornando da sua peregrinação e resolve passar para ver como é que está a serpente. Quando ele chega lá, que olha ela lá toda machucada, ele, o que aconteceu? Aí a serpente falou, fui fazer o que o senhor me orientou. Só que olha aqui, peraí, você entendeu muito mal o que eu te falei. Eu falei para você não atacar, não morder e não prejudicar ninguém. Eu não falei para você não se defender dos maus. Então, mantenha-se os maus longe, mostre os seus dentes e o silvo para mantê-los longe. Mas os bons você não vai fazer nada de mal. Entendeu? Essa foi o benfeitor Alfredo. Falou para o André Luiz, para ele estava um pouco amedrontado com aquilo que ele estava vendo. Ele não achava que na parte espiritual tinha aqueles armamentos, né? Então, na obra dos Mensageiros, o André Luiz fala, e as armas, né? Ele identificava as armas naqueles locais, ele ficava assim, impressionado. E insistiu, mas e as armas? Perguntei. Acaso elas são utilizadas? Foi aí que Alfredo falou, como não? Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, ninguém atacamos, mas nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No livro Os Mensageiros, Alfredo fala para André Luiz o seguinte, que os nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem, através de vibrações de medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. Porque esses irmãos que têm o perispírito muito denso, né, que em forma de monstro, então eles são muito violentos, eles quando recebem uma arma dessa, um tiro elétrico com energia eletromagnética, eles têm a sensação da morte, mas não morrem, já estão desencarnados, não é isso? Então ele está explicando tudo para André Luiz como é que é feito a defesa, né? No Obreiros da Vida Eterna é aquela situação que a gente falou de Zenóbia, né? Então, assim, dado momento, a Zenóbia está lá tentando recuperar e levar aquele pessoal lá na casa transitória de Fabiano. Só que eles ouviam explosões ensurdecedoras em volta, né? Então, esses irmãos, essas mentes perversas, atacavam o grupo de socorro com armas pesadas. Eles emitiam raios, bombas, tudo que podia. Só que Zenóbia, o lado do bem, também tem a sua proteção. E a diretora, sempre muito serena, ela pediu para emitir os raios de choque fulminante. Quando via aquele grupo grande para cima com armas pesadas, ela falou, então, nos protejam e atirem para que eles se dissipem, né? E assim, aqui explica o seguinte, que as armas de defesa são todas silenciosas. Isso facilitava aonde estava o bombardeio deles e onde eles estavam andando, porque eles eram muito barulhentos. Tinha sempre barulho de muita bomba, né? Teve um momento, também no Obreiros da Vida Eterna, no mesmo capítulo, onde fala que os adversários gratuitos de nossa atuação não se limitaram àquele vozerio perturbador. Eles começaram a jogar balas de substância negra e vários artefatos. Zenóbia, com a mesma serenidade, a serenidade que André Luiz não teve. André Luiz teve um momento que ficou, nossa, o que nós vamos fazer? Eles são muito maus. Então, Zenóbia até pediu, falem com o André, para que ele eleve o seu pensamento. São todos nossos irmãos, eles estão na retaguarda, mas um dia vão ser bons. Então ele foi, André Luiz, não pense assim dos nossos irmãos, modifique a vibração, modifique seu pensamento. Ele no mesmo momento fez uma oração, subiu, e aquela raiva que ele estava criando contra esses irmãos que estavam atacando passou. Então ele ficou mais sereno e pediu que os protegessem também. Zenóbia pediu para aplicar uma rede protetora magnética. E tudo aquilo que ele estava jogando, bombas e tudo, quando chegava, paralisava. E ninguém sabia explicar que energia misteriosa era aquela, né? Então são coisas muito avançadas que a gente não tem nem notícia aqui. E no livro Ação e Reação também fala de um local chamado Agulha de Vigilância, era uma torre. Então eles subiram, André Luiz chegou lá em cima e ele observou que nessas torres, nessas janelinhas, tinham uns canhõezinhos pequenininhos. E eles falaram ali que era um recinto interessante, onde os aparelhos eles faziam a contemplação da paisagem exterior.
E ali onde tinha aqueles movimentos, aqueles motins para atacar, de lá mesmo eles faziam sua defesa com os canhões de bombardeio eletrônico, que é aquilo, é a sensação de morte, porque já estavam desencarnados. E alguns, eu li num livro, que alguns, quando despertavam, eles eram arrebatados e viram assim, nossa, o bem tem força. Né? Então não é a força do mal, é a força do bem que é superior. Então isso é muito importante para aquelas pessoas que acham que o bem é bobo. Não é assim. O bem não é bobo. O bem é sábio, é eterno. O mal é passageiro. Então a gente encerra aqui com uma frase muito interessante de Batuíra, que ele fala assim: a luz também luta. Confiemos nossas forças ao intercâmbio com a espiritualidade sobre a luz da oração e do evangelho. Estejamos certos de que a luz também luta para sobrepor-se ao domínio das trevas. Aceitemos o trabalho de socorro aos nossos companheiros que ainda jazem nas trevas e continuemos fiéis a Jesus hoje e sempre. Então, a gente precisa saber de todas essas informações que André Luiz nos passa. E tem muito mais coisas interessantes, né? Nós fizemos aqui juntamos alguns dos livros dele. E nós fizemos aqui um videozinho sobre o domínio espiritual, que é muito interessante a gente observar cada frase. Domínio espiritual. Não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus. João, capítulo 16, versículo 32. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 170. Nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas afeições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto Senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário, não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressionava. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe intibia o ânimo firme. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual
é profunda, imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila, elevada à divina justiça e de coração fiel, dirigido pela divina vontade. Obrigada.